Fala, fiel torcida, Luca Leandro aqui. Vamos fazer um vídeo de análise rapidinho para o jogo contra o Guarani. Corinthians enfrenta o Guarani amanhã, na quinta-feira, às 19 horas. Já saíram a lista de relacionados. Quem ficou de fora foi o Jô. Eu vou me aprofundar um pouco mais no assunto do Jô logo depois. E também ficaram de fora o goleiro Ivan, que sofreu um desconforto na coxa. O Luan também está lesionado, então não participa, não foi relacionado para o jogo contra o Guarani. E esses são os desfalques importantes que a gente tem. Vamos falar um pouco sobre o caso do Jô. O Jô, ele faltou 2 dias de treino, então o Corinthians aplicou uma multa de 2 dias nele e o técnico Vitor Pereira optou por não relacionar ele para o jogo contra o Guarani. Eu acho muito importante frisar que no começo de um trabalho do técnico é muito importante que os jogadores tenham comprometimento, ainda mais o Jô, que é um dos jogadores mais experientes do elenco. Ele tá no Corinthians, recebe um salário altíssimo e ele não pode ficar faltando treino assim por qualquer coisa. Então o Jô, ele foi punido, a diretoria do Corinthians não aceitou as justificativas dele para faltar os 2 dias de treino, então ele foi punido e também não foi relacionado para o jogo. Eu acho isso de uma postura muito incompetente, descompromissada, essa é a palavra, por parte do Jô, que está faltando treino num momento importante do campeonato, que a gente vai entrar na fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Então, isso aí é uma coisa que deixa nós torcedores com um pé atrás, né? Quem quer contar com um jogador que no começo do novo trabalho e numa fase importante do campeonato não está pronto para se dedicar 100%? Fica aí a crítica ao Jô. Falando um pouco também sobre o Júnior Moraes, ele foi relacionado para o jogo. Não sabemos se ele irá jogar, se ele está pronto, o físico dele está pronto para jogar, mas ele foi relacionado. Talvez ele entre no jogo, talvez ele fique para entrar no jogo contra o São Paulo. Então o Júnior Moraes também está relacionado para o jogo contra o Guarani. E vamos tocar agora no ponto mais técnico da coisa, né? A escalação do Corinthians, eu acredito que vai manter a mesma postura que manteve nos últimos jogos. Caso o Júnior Moraes não jogue, a gente joga com o Roger Guedes na frente de centroavante e joga com o Mosquito na direita e o William na esquerda. Esse é o padrão. O Fagner cumpriu suspensão no último jogo, então está disponível para jogar na lateral direita. Então está de volta também. Importante frisar que o Fagner vai voltar a jogar no Corinthians para esse jogo contra o Guarani. Agora, uma coisa importante que a gente tem que trazer e ressaltar é que o Corinthians precisa vencer. Depois da vitória do São Paulo contra o São Bernardo por 4-1, o Corinthians precisa vencer por 2 gols de diferença se quiser jogar a semifinal contra o São Paulo em casa, porque no saldo de gols, com a vitória por muitos gols, o São Paulo tem um gol de saldo a mais que o Corinthians, o São Paulo tem 11 gols de saldo, o Corinthians tem 10, então o Corinthians precisa vencer por 2-0 se quiser jogar em casa. Caso não consiga vencer por 2-0, se vencer só por 1-0, o jogo seria no Morumbi, ou se o Corinthians vencer por 3-2, que é o único outro placar possível para a gente jogar em casa, a disputa seria para os cartões. O Corinthians não tem cartão vermelho, então a gente decidiria o jogo em casa, caso também não levasse cartões vermelhos no jogo contra o Guarani. Então essas são as questões, os empecilhos que tem. A gente precisa vencer por 2-0, porque o São Paulo nunca ganhou da gente lá na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. Então a gente precisa vencer para trazer essa vantagem com a gente, para que a gente possa ter essa vantagem de jogar em casa. A gente sabe que a torcida do Corinthians sempre é o 12º jogador, então é muito importante que a gente vença por mais de 2 gols de diferença o jogo contra o Guarani, e eu creio que o Corinthians tem totais capacidades. Depois daquele 5-0 na Ponte Preta, que claro, o Guarani está no nível um pouco melhor que o da Ponte Preta, mas o Corinthians tem total capacidade de vencer por mais de 2 gols. É muito importante que a gente vença, porque a gente pode decidir esse jogo em casa e seria interessantíssimo para a nossa parte. Quanto ao esquema tático, os jogadores vieram treinando por mais alguns dias e o que a gente espera é a mesma coisa. Caso o Júnior Moraes não atue, o Corinthians vai jogar com o Roger Guedes na frente. Eu espero um Corinthians muito mais entrosado, seria essa palavra, entrosado, porque o trabalho já vai criando forma, né? O trabalho ele já vai desenvolvendo, os jogadores já vão entendendo melhor
como reagir em cada situação do jogo, e seria muito importante que a gente entrasse com um pique mais entrosado, e esse tempo que o Vitor Pereira está tendo, que ainda é curto, mas eu acredito que é o suficiente para fazer com que a gente já consiga desenvolver um pouco mais o trabalho, desenvolver um pouco mais a ideia no papel, para que a gente consiga trazer o plano tático para o campo, para que a gente consiga reagir melhor às situações do jogo, porque acredito que o jogo contra o Guarani vai ser um jogo que vai ser muito na gente tentando achar os espaços no campo, a gente vai ter que ficar tentando infiltrar, tentando fazer 2 toques na bola, triangulação pelas pontas, para que a gente consiga entrar na defesa do Guarani, que eu acredito que vai jogar muito atrás e que vai aceitar muita pressão e a posse de bola do Corinthians. Então, esse é um fato importante, eles vão deixar a gente jogar com a bola, vai ser nítido isso, vocês vão perceber durante o jogo, e a gente precisa que o time esteja na mesma página para que a gente consiga acertar os espaços e para que a gente consiga chegar ao gol. Quanto à escalação, a única dúvida assim, que eu ainda tenho, porque como o Adson está jogando muito bem, eu não sei se o Vitor Pereira vai preferir jogar com o Mosquito na direita ou com o Adson. É uma coisa que a gente não tem como ter certeza, pelo desempenho do Adson está sendo muito bom, então é importante que a gente, na minha opinião, o Corinthians deveria jogar com o Adson está jogando bem, jogou bem os últimos jogos, com exceção, é claro, do último jogo, que a gente ganhou por 1-0, que foi o jogo da classificação, contra o Novo Horizontino. O Adson não jogou tão bem, mas nos jogos anteriores ele desempenhou um pouco melhor que o Mosquito, mas é pouca coisa, não é o suficiente ainda para tomar o lugar, mas tendo em vista que o tempo de trabalho do técnico ainda é curto, é pouco tempo de trabalho, eu acredito que você pega o resultado aqui de um jogador e o resultado aqui do outro jogador, o Corinthians com o Adson desempenha melhor do que com o Mosquito, então eu acredito que pelo menos para o primeiro tempo seria interessante que a gente iniciasse o jogo com o Adson, mas é uma coisa que a gente não sabe, porque a gente não tem acesso a todos os treinos, então vai muito do treino, vai muito do desempenho de cada jogador no treino, mas é importante que a gente tenha isso em mente para que a gente consiga desenvolver um bom jogo contra o Guarani, e que é muito importante que a gente consiga a vitória por 2 gols de diferença, para que a gente possa jogar em casa. Esse foi o vídeo, deixem aí as expectativas de vocês para o jogo nos comentários, eu vou responder todo mundo. Peço por favor que deixem o like aqui embaixo e se inscrevam no canal para que a gente consiga ter mais público e ter mais divergência de ideias, e que a gente consiga ter um debate melhor. Peço a todos que se inscrevam, e eu quero contar muito com a ajuda de vocês para que a gente possa crescer junto, beleza? Muito obrigado, espero que todos fiquem bem, até a próxima, vai Corinthians!